Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 25 de janeiro de 2023. Meus amigos, desde o dia 23 de dezembro passado, quando eu percebi que nada iria acontecer e que o curso dos acontecimentos nos levaria para o resultado que levou, ou seja, nós estamos fora do governo, o presidente Bolsonaro está no exterior, e os inimigos estão nos caçando, nos censurando, bloqueando contas, caçando passaportes, prendendo gente. Eu tenho dedicado as minhas reflexões a pensar sobre qual é a melhor forma de enfrentar e derrotar o PT e o sistema sob estas circunstâncias. E essa preocupação ficou ainda maior porque eu estou vendo os patriotas num esforço admirável, corajoso, pretendendo seguir na ofensiva, saindo da frente dos quartéis, indo para a porta de refinarias, falando novamente em bloquear estradas, ou seja, adotando uma tática, de certa forma, acho eu, desesperada, compreensível, mas desesperada, para tentar reverter o resultado adverso que nós sofremos. O vídeo de hoje eu vou dedicar a refletir sobre essa questão. Será que esta é a forma mais adequada, melhor de enfrentar o inimigo sob essas circunstâncias? Para responder a vocês, eu fui pesquisar táticas de guerra, táticas políticas, fui fazer um levantamento de informações para subsidiar e fundamentar os meus argumentos aqui. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente. Vocês sabem a avaliação que eu faço do nosso movimento. Vocês que eu digo é aqueles que seguem o canal há mais tempo, né? Eu estou há 45 anos na política, 30 mexo com estratégias de políticas e de comunicação. Nem por isso me acho melhor do que ninguém. Mas eu tenho uma estrada, tenho uma experiência e fui estudar essas coisas, e a função do meu canal aqui é passar para aqueles que me seguem os conhecimentos que eu acho úteis para a nossa causa, para a nossa luta política, que é a defesa de um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso, amparado em valores liberais e conservadores. Esse é o nosso objetivo. Uma pátria com liberdade, prosperidade, ordem e progresso. E nós temos inimigos, e os nossos inimigos, como eu disse na chamada, venceram esse round, essa batalha decisiva que foi a eleição passada. Eu sei, vocês vão me dizer que a eleição não foi justa, não foi democrática, não foi equilibrada, eu concordo. Acho, como vocês, que o resultado não corresponde à vontade da maioria, mas, como eu tenho dito e insisto, eles estão no poder e nós estamos fora do poder. Eles têm a máquina do Estado, eles têm a mídia, eles têm os bancos, eles têm o poder de corromper a classe política, eles têm os operadores globalistas interessados em tomar o poder no mundo, em acabar com a soberania nacional. E nós temos o quê? Cidadãos brasileiros, empreendedores, pacíficos, que desde 2013, 2015 se manifestam nas ruas, famílias, pais, filhos, netos, avós, as pessoas vão com cachorro, famílias vão para a rua. Avançamos muito nesse período, mas as condições dessa luta são aquelas de uma guerra assimétrica. O que é uma guerra assimétrica? É uma guerra na qual as forças não se equivalem em poderio. Quem tem a força, quem tem mais poder, são eles. Nós temos valores, garra, vontade e condições inferiores de luta e de organização. Não conseguimos montar um partido político,
a nossa tecnologia de mobilização e organização se resume a manifestações de rua de diferentes tipos e a ação nas mídias sociais. E aqueles que nos representam na política formal, no parlamento, ou na mídia, ou são minoria ou são neófitos, inexperientes, que foram incapazes sequer de organizar uma bancada competente de defesa do nosso governo ao longo dos 4 anos que passou. E como eu disse no vídeo de ontem, eu temo que a bancada guerreira, a bancada ativista que se elegeu nessa última eleição, padeça dessa mesma debilidade. Então é uma guerra desigual. Estamos lutando contra um inimigo mais poderoso e um inimigo que recém nos impôs uma derrota pesada. Diante disso, eu pergunto, respondam aqui nos comentários da comunidade, vocês acham que é prudente, que é eficiente, que é eficaz, sob estas condições de desigualdade, de condições de luta, essa disparidade de armas aqui que eu digo é no sentido político, figurativo. Todo mundo que segue o canal aqui sabe que eu sou contra o uso da violência na política. Sob estas circunstâncias, é prudente continuar dando murro em ponta de faca, enfrentando um inimigo mais poderoso? Ou seria mais prudente recuar, avaliar a situação, nos reorganizarmos, planejarmos a contraofensiva e jogarmos com as técnicas da guerra assimétrica, como forças menos poderosas enfrentam forças mais poderosas numa condição de desigualdade. E eu vou usar imagens aqui, algumas do esporte, algumas da guerra, da teoria da guerra, para justificar o meu argumento. No esporte, vocês veem aí na capa do vídeo, eu usei a imagem da esgrima. Peguei inclusive um diagrama lá na página da equipe olímpica brasileira de esgrima que fala de ataque, de contra-ataque, de esquiva. Então, no esporte, quando 2 contendores estão se enfrentando, não necessariamente eles ficam em choque o tempo todo. Muitas vezes, a vitória de uma luta na esgrima, no boxe, nas artes marciais, decorre de um contra-ataque depois de uma esquiva. Ou seja, o inimigo ataca com toda a força, você sai da frente, desequilibra o inimigo com a força do golpe que ele tentou lhe dar e contra-ataca. Então, na política, o jogo também precisa dessa sofisticação. Não adianta sair à la louca atacando de frente um inimigo mais forte, porque a consequência disso será a nossa derrota. Vou citar aqui algumas lições, 4 lições, que eu fui pesquisar para vocês, do general Sun Tzu, general oriental, conhecido pela sua filosofia da guerra, pelo uso da filosofia oriental, orientando estratégias de guerra, é um clássico da teoria da guerra. O que diz o general Sun Tzu? Em primeiro lugar, triunfam aqueles que conhecem a si mesmos e conhecem o inimigo. Aquele que conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, tem a possibilidade de triunfar. E aquele que não conhece nem a si mesmo e nem ao inimigo, dificilmente triunfará. Mas nós não podemos sair reagindo de forma impensada, assodada, não planejada e entregar de bandeja na mão do inimigo uma bandeira que pode jogar o povo contra nós. Meus amigos, compatriotas, repito, eu admiro a coragem, a garra, a disposição de luta. Ir para frente das refinarias, tentar bloquear as refinarias, transporte de combustíveis no país, vai funcionar? Nós temos o poder
de parar todas as refinarias do país? O que aconteceu quando houve tentativa de bloqueio das estradas há pouco tempo atrás? É parte da história da nossa derrota. As condições em que aconteceu a greve de caminhoneiros em 2018 são excepcionais e não vão se repetir, gente. Naquela época havia uma situação que colocou todo o setor de transportes na greve. As grandes transportadoras, os caminhoneiros autônomos, as transportadoras de combustíveis, de alimentos, de todos os setores se uniram para fazer uma greve que parou o país por 2 semanas e acentuou a crise política que produziu depois como resultado a eleição do presidente Bolsonaro. Essas circunstâncias estão presentes? Do meu ponto de vista, não estão. Depois daquela greve, grandes empresas passaram a ter frotas próprias de caminhão para não depender mais de caminhoneiros autônomos ou de transportadoras. Grandes empresas, as que podem, dependendo dos produtos, passaram a transportar produtos de navio pela costa do Brasil ou de trem para não depender de caminhões. E diante dessa competição, as grandes transportadoras, com raras exceções, que naquela greve de 2018 pararam tudo, não estão aderindo mais às paralisações, porque elas perdem fretes, porque as grandes empresas construíram alternativas para não depender nessa situação. Então as pessoas que estão se mobilizando para fechar estradas, para tentar bloquear o transporte de combustíveis, são grupos minoritários. É preciso dizer isso, gente. Então eu não estou descartando que numa situação em que todo o povo brasileiro se volte contra esse governo, que contratou uma crise econômica, gente. Estou falando aqui, daqui 4, 5, 6 meses, nós teremos uma crise econômica. Volta da inflação, desemprego, há uma recessão internacional, os empresários brasileiros de vários setores estão puxando o freio de mão nos investimentos, o PT está contrariando o mercado, os grandes empresários estão tirando dinheiro do Brasil. Daqui 3 ou 4, 5 meses, uma parcela dos eleitores, inclusive os que votaram neles, poderão estar nas ruas protestando contra eles, ao nosso lado. Não seria mais inteligente parar para pensar, melhorar nossas formas de organização, em pensar em como agir quando o adversário, aliás, quando o inimigo estiver numa situação de vulnerabilidade? Porque uma coisa somos nós, ativistas conservadores, enfrentando-os contra tudo e contra todos, com eles usando a imprensa para jogar a opinião pública contra nós, para nos chamar de radicais, de terroristas, de fascistas, seja lá o que for. Outra coisa é botar milhões de pessoas na rua contra eles. Nós vimos o que aconteceu no impeachment da Dilma. Não descarto que a gente use outras táticas não violentas de desobediência civil, de mobilização popular, de luta política. Estou aberto à reflexão sobre formas de agir. E repito, eu estou ao lado dos patriotas, eu estou na trincheira há mais de 30 anos, na trincheira da luta contra a esquerda, contra o PT, estou e estarei nessa trincheira. Peço, meus amigos, que reflitam sobre a melhor forma de agir nesse momento. E a minha preocupação é que as pessoas que se radicalizem nesse momento e tentem enfrentar o inimigo mais forte sob condições de adversidade, terminem sendo presas, tendo as suas contas bancárias bloqueadas, sendo censuradas, tendo as suas vidas dizimadas por um inimigo que quer nos destruir. E não podemos nós oferecer a eles pretexto e oportunidade para isso. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá.
Aperte o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, meu canal alternativo de vídeos. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pinga seu Pix mensal aí. Janeiro e o ano estão começando e é o seu Pix mensal que garante o trabalho que eu já faço aqui há quase 3 anos, entregando informação e análise independente, comprometida com valores liberais, com valores conservadores e com um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Agradeço a você se puder continuar chamando os amigos, parentes e colegas para seguir o canal, levando o conteúdo que eu produzo aqui mais longe. E amanhã tem mais.